10 livros de gêneros variados para resistir a tempos sombrios. Bem-vindos à Chaverna, meu nome é Sofia e esse é o Chá com Lista. Essa é a última lista da nossa programação especial de novembro. A gente já fez listas de resistência com obras de ficção científica, com obras de fantasia, com poesia. Se você perdeu algum dos vídeos e quiser conferir depois. Na lista de hoje a gente vai recomendar livros que inspirem resistência e que não se encaixem em nenhuma das categorias já mencionadas. Semana que vem nós voltamos à programação normal. A vida segue. A vida precisa seguir. A lista de hoje é grandinha, eu vou tentar não enrolar muito falando de cada livro, então seguindo aí o que a gente fez nos vídeos anteriores, eu separei uma citação para vocês pegarem o espírito da coisa, de cada um deles. O chá de hoje é o clássico chá de hortelã, que é um super coringa, né? Ele faz bem pra tudo. Ele ajuda a tratar má digestão, enjoo, insônia, dor de cabeça, cólica, congestão nasal, tudo. Se você é o tipo de pessoa que somatiza muito, que sente no corpo as dores do mundo, esse é um chá muito bom para os dias mais difíceis. Então vamos abrir a nossa lista com o espetacular A Menina que Roubava Livros, do Markus Zusak. Esse é um livro muito bonito, muito delicado, muito poderoso, que se passa na época da Alemanha nazista e que eu não tenho aqui. Eu não consegui achar o meu de jeito nenhum. Alguém deve ter roubado. Que é apropriado, não é mesmo? Eu separei uma citação curtinha, mas importante dele, que é: o único dom que me salva é a distração. Ela preserva a minha sanidade. É um livro muito bonito, se você não leu ainda, eu recomendo. Ele fala sobre a importância dos livros. O filme também é muito bonito. Bom, vamos para a nossa segunda recomendação. A gente vai deixar de lado um pouco a Alemanha nazista e ir para a Espanha franquista. Yeah. Com a coleção O Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafón. Eu não tenho o primeiro livro, que são 4, né? O primeiro não tá aqui. Por que será que esses livros que se passam em épocas autoritárias são tão obcecados por livros? Não é mesmo? Que estranha coincidência. Eu separei outra citação curtinha, dessa vez do fascinante personagem que é o Fermín Romero de Torres. Nas fases mais avançadas do cretinismo, a falta de ideias é compensada pelo excesso de ideologias. Mas não se enganem, gente, tudo é ideológico. Enfim, mas essa frase é muito boa. Pensar é importante. E já que nós estamos falando sobre o poder da leitura e da escrita e ainda estamos na Espanha, eu vou recomendar A Louca da Casa, da Rosa Monteiro, que é um dos meus livros favoritos da vida. É um livro ridiculamente apaixonante, que fala sobre as muitas razões para se escrever. E que, por acaso, também faz uma outra menção ao período franquista. Ele é delicioso de se ler, mas eu não vou ler uma das partes deliciosas, eu vou ler uma das partes difíceis. Porque é importante. Mas tenha em mente que o livro não é só isso. Ele tem muitos aspectos. É um livro muito interessante. Difícil de classificar o gênero dele, porque ele fala sobre escrita. Em alguns pontos ele é autobiográfico, alguns pontos ele é bastante ficcional. Ele é um livro difícil de descrever. Eu descrevo ele como maravilhoso. Pra mim esse é o gênero dele. O que também é complicado. Enfim. Vamos lá para a parte difícil. Para assassinar em massa, é preciso primeiro despojar as vítimas em massa de sua condição humana, como quem tira a casca de uma laranja. Por isso me aterrorizam particularmente as delirantes orgias de desumanização a que se entregam os regimes totalitários. No esplêndido livro autobiográfico Cisnes Selvagens, de Yung Sheng, que retrata a vida de 3 gerações de mulheres chinesas, desde a época imperial até Mao, fala de execuções, espancamentos e torturas. Porém, o que mais me impressionou foi a passagem que conta que quando sua mãe foi presa como suspeitíssima contra-revolucionária, durante os duros interrogatórios que levaram meses, ela não pôde ficar sozinha nem um segundo. As carcereiras chegavam a dormir na mesma cama que ela, de maneira que a vítima sequer podia permitir-se chorar de madrugada, porque essa fraqueza seria considerada burguesa e prova de culpa. Imagino que a mãe de Sheng, para não chorar, devia tentar não pensar, enrijecer-se por dentro. Isso é que os maoístas pretendiam, asfixiar até mesmo essa pequena liberdade, o pulsar minúsculo de um pensamento próprio sepultado no interior da cabeça. Já contei como Klemperer eu não sei falar esse nome, gente. Klemperer. Eu não sei de onde ele é. Deve ser alemão, né? Faz sentido, considerando o que vai acontecer agora. Bom, já contei como Klemperer se arranjou para sobreviver fisicamente ao nazismo, mas como terá conseguido resistir em seu interior? Como evitou que sua cabeça e seu coração estourassem em pedaços? Da maneira mais radicalmente humana, pensando, escrevendo mentalmente, disparando palavras em direção à escuridão,
como fez séculos antes o frade John Klein. Durante todos aqueles anos miseráveis, Klemperer, privados dos seus livros e seus papéis, foi elaborando dentro da cabeça a obra formidável que depois publicou, em 1947, um trabalho sobre a língua dos algozes e sobre como uma aberração daquelas consegue calar na alma humana. As palavras pesam e dizem mais do que dizem, escreve Klemperer em seu livro. Não se fala impunemente a linguagem do vencedor. Por isso decidiu desmontá-la, como quem desarma um artefato explosivo, para não ser devorado pela linguagem totalitária, para não deixar congelar a pequena liberdade, a pequena dignidade entrincheirada no fundo do seu cérebro. E termina denunciando a hipocrisia afetiva do nazismo, o pecado mortal da mentira consciente empenhada em transferir para o âmbito dos sentimentos as coisas subordinadas à razão, o pecado mortal de arrastar essas coisas pela lama da perturbação sentimental. É um lúcido aviso de perigo. As palavras, quando mentem lambuzadas de sentimentalismo, podem ser letais como as balas de um assassino. Lendo LTI, a linguagem do Terceiro Reich, pensei uma infinidade de vezes no discurso Abertzale basco. Quer dizer, reconheci a linguagem etarra e batazunero. Enfim, ela fala que é uma coisa do ETA aqui embaixo. Todos os totalitarismos se parecem. Como eu disse, é uma delícia esse livro. E ela fala sobre tudo, inclusive sobre totalitarismo. Mas essa parte é mais difícil. Vamos saltar para Jogos Vorazes, por que não? Da Suzanne Collins. Eu sei, teria ficado melhor na lista de ficção científica, considerando que é uma distopia pós-apocalíptica, mas eu comi bola, na verdade. Eu tinha separado para colocar na lista de fantasia, que eu gravei depois da ficção científica. Aí quando eu fui gravar a lista de fantasia, eu fiquei tipo, se pá, não tem nada de fantasia nisso, né, cara? Viajei muito, aí eu já tinha gravado a outra. Aí eu coloquei nessa, pra lista ficar com gêneros mais variados. Se você ainda não leu Jogos Vorazes, esse é um momento interessante pra ler. Eu escolhi uma citação singela. Destruir coisas é muito mais fácil que construí-las. Só isso mesmo que eu separei. Porque não é mesmo? E eu acho que isso se aplica a tudo, né? Por exemplo, é muito mais fácil destruir pessoas do que construir uma personalidade mais agradável para você. Nossa quinta recomendação é Eu Te Darei o Sol, da Jandy Nelson. Esse livro que eu amo muito, que eu já recomendei aqui na Taverna. A gente tem aqui no canal vídeo com e sem spoilers dele. Eu vou colocar o link aqui em cima pro vídeo sem spoilers. Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Ele é um pouco diferente dos anteriores. Não tem nada muito totalitário nele. Eu acho ele particularmente interessante nesse momento por causa da quantidade de famílias quebradas, graças a nossas eleições do inferno. Esse é um livro que mostra o pior e o melhor das pessoas e que explora com muita poesia a possibilidade de se reconstruir laços familiares, mesmo depois de muitas feridas. Se for útil pra você, eu sei que podia interessar alguém. Também separei uma citação curtinha. Eu queria ler aquela passagem imensa da Louca da Casa, aí eu procurei citações bem curtas dos outros pra dar uma compensada no tamanho do vídeo. Não sei se deu certo. Porque todos nós estamos quebrados. Eu estou, o mundo inteiro está. Tentamos fazer o nosso melhor e é isso que acontece repetidamente. Né? Vamos a Bear Town, do Frederick Backman. Esse é o único livro que eu vou recomendar que não tem tradução para o português, mas eu vou recomendar mesmo assim porque ele é maravilhoso e cabe tão bem nesse momento. O Frederick é impressionante, cada livro que eu leio dele é melhor do que o anterior. Eu realmente acho que vão traduzir, porque eles já estão traduzindo os livros do Beckman, que alguns deles já estão sendo traduzidos, e de verdade esse eu acho que é o melhor que eu li dele. E eu gostei muito dos outros que eu li dele também. Então, assim, de qualquer maneira, ele é sueco, né? Então os livros originais são em sueco, mas tem tudo traduzido por inglês. A linguagem que ele usa não é muito difícil, mas você precisa saber inglês, ou sueco. Então, se você quiser arriscar, ou se você quiser esperar ser traduzido, enfim, quando você tiver a oportunidade, agarre esse livro. Sério. Ele é sobre uma pequena vila obcecada por hóquei. E o mundo inteiro cabe nessa vila. Confiem, eu não sou uma pessoa muito de esportes. E esse livro, juro, mesmo assim, é fenomenal. Se você ama esportes, então, sério. Mas se você não ama, também. A pequena citação que eu escolhi, em uma tradução livre, cultura é tanto aquilo que nós encorajamos, quanto aquilo que nós permitimos. E essa frase, pra mim, é o resumo do livro. Cultura é tanto aquilo que nós encorajamos, quanto aquilo que nós permitimos.
Esse que tá embaixo é a continuação dele. Ele não precisava, mas ele... Não, eu chorei de alegria quando descobri que tinha continuação, ainda não li. Não precisava, mas... yes! Que é o Us Against You, né? Então, nós contra vocês. Eu sou familiar também. Continuemos. Vocês gostam de contos? Eu adoro. Eu sempre lembro daquela frase do Cortázar, que diz que o romance é uma luta de boxe que vence por pontos e que o conto é uma luta vencida por nocaute. A nossa 7ª recomendação de hoje é o No Seu Pescoço, da grande autora nigeriana Chimamanda Adichie. Um belíssimo livro de contos cheio de nocautes. Meu conto favorito é o último, que é A Historiadora Obstinada. História é uma coisa importante, né, gente? Eu tenho pensado muito nos meus professores de história que eu tive ao longo da vida. A citação que eu separei é dele. Vamos lá. Tem um nome nigeriano logo no início, eu peço desculpas, eu não tenho certeza como se pronuncia, eu vou tentar. O eminente senhor Giboyega, um nigeriano de pele cor de chocolate, renomado especialista em história do Império Britânico, tinha pedido demissão repugnado quando o Conselho de Exames da África Ocidental começou a discutir a ideia de acrescentar a história africana ao currículo, pois considerava um absurdo que história africana fosse considerada uma disciplina. Grace refletiria sobre isso durante um longo tempo, com grande tristeza, e por causa do ocorrido, veria com clareza a ligação entre educação e dignidade, entre as coisas duras e óbvias que são impressas nos livros, e as coisas suaves e sutis que se alojam na alma. Vamos continuar mais um pouco na África e nos contos com o famoso autor moçambicano Mia Couto, no maravilhoso Histórias Abençonhadas. Curtinho. Caso alguém não saiba, a língua oficial de Moçambique é português, eles também foram colonizados por Portugal. Então esse título lindo, com esse neologismo maravilhoso, o Abençonhadas, à la Guimarães Rosa, não é uma tradução, é o título original. O Mia Couto é cheio desses neologismos. Ele inventa palavras, em resumo. E é lindo! Algumas das minhas palavras favoritas foi o Mia Couto que criou. A minha favorita dele, eu acho que é desse livro, inclusive, é Obsclaras. Escolhi as primeiras palavras do livro para ler para vocês. Essas histórias foram escritas depois da guerra. Por incontáveis anos, as armas tinham vertido o luto no chão de Moçambique. Estes textos me surgiram entre as margens da mágoa e da esperança. Depois da guerra, pensava eu, restavam apenas cinzas, destroços sem íntimo. Tudo pesando, definitivo e sem reparo. Hoje sei que não é verdade. Onde restou o homem, sobreviveu semente, sonho a engravidar o tempo. Este sonho se ocultou no mais inacessível de nós, lá onde a violência não podia golpear, lá onde a barbárie não tinha acesso. Em todo este tempo, a terra guardou inteira as suas vozes. Quando se lhe impôs o silêncio, elas mudaram de mundo. No escuro, permaneceram lunares. O Mia Couto é arrasador, tá? Leio. É curto, é rápido, conto, gente. Leio. E já que a gente está recomendando contos africanos escritos em português que inspiram resistência, eu vou recomendar um dos meus livros de contos favoritos, que é Mornas Eram as Noites, da Dina Salustio. Este livro não está aqui porque eu não tenho ele, é impossível de encontrar ele. Vocês provavelmente não vão encontrar ele para vender em lugar nenhum. Se vocês encontrarem, me avisem como. Mas você com certeza encontra na internet. Eu li ele na faculdade. Cabo Verde tem uma literatura fascinante e que a gente quase não conhece, apesar dela estar escrita principalmente em português. Louco, né? É difícil, a gente não tem muito acesso a ela. Mas ela existe, procurem. Eu vou ler pra vocês um pedaço do meu diálogo favorito que se encontra no conto A Oportunidade do Grito. Eu vou ler ele no meu computador, obviamente. Ele é um pouco grande, eu vou ter que mexer a tela no meio. Eu vou mexer a tela no meio. São duas mulheres dialogando e uma observando, que é a narradora. Mas se eu não faço mal a ninguém? Se eu nem tenho inimigos? Ah! Aí é que está, quase gritou a outra. Tens que incomodar, mostrar que existes, perturbar, brigar com o mundo e contigo. Sobretudo contigo, é um treino que atrai bons fluidos. Os outros, vendo a coragem com que te desafias a ti mesma, respeitam-te e temem-te. Tens que dar umas trouxadas, rapariga, porque quem não as dá, acaba simplesmente por as apanhar. Claro que não quero continuar nesse vegetar e, para que saibas, luto, esforço-me, rezo, mas não adianta muito. Rezas? E como é que rezas? Grunhiu a outra, já no limite do que parecia a sua paciência. Rezo, peço a Deus. Pedes a Deus, idiota! Tens é que discutir com ele. Enfrenta-o como mulher, mostra-lhe as tuas razões, grita se for preciso. Ele é que te pôs aqui, não é? Pois que assuma a sua parte da responsabilidade. Enfrenta-o. Deus gosta de mulheres fortes, gritou.
De repente eu percebi que ela era uma mulher vencedora porque enfrentava com garra todas as situações, mesmo que a situação se chamasse Deus. Eu acho muito bom! Mornas eram as noites, da Dina Salustio. Mornas é um trocadilho porque a música típica do Cabo Verde se chama Morna. Achei que era interessante. E por último, não me xinguem, eu vou encerrar a lista com um dos meus livros favoritos da vida. Eu sei, mais um, mas Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Sério. Esse livro é mais do que uma obra-prima, ele é um dos grandes livros escritos em toda a história da humanidade. Eu sei que eu sempre falo que o livro é maravilhoso, eu realmente acho muito maravilhoso tudo que eu leio, mas esse, como é que eu posso dizer? Ele é outro nível de maravilhoso, gente. E nenhuma tradução para outra língua vai conseguir captar toda a maravilhosidade desse livro, todas as dimensões dele. Então, nesse caso, saber português é um baita privilégio que, ouso dizer, você talvez devesse aproveitar. Sério. É ridiculamente difícil de ler? É. Se pá, é o livro mais difícil de ficção que eu já li na minha vida. É provável. Eu até me desesperei, assim, nas primeiras páginas. Eu fiquei tipo, não vai dar, não vai dar. Porque é bizarro. Metade das palavras é inventada, o ritmo é muito louco. Mas quando você pega o jeito de fluir com o livro, é uma das coisas mais incríveis que a humanidade já fez. Só isso. Até porque metade das palavras são inventadas e o ritmo é muito louco. Isso faz parte. Pra quem estiver disposto a aceitar o desafio, eu compartilho a minha tática pessoal. Eu li todos os parágrafos 2 vezes. A primeira vez eu tentava não me apegar muito, eu só tentava entender o ritmo e captar a essência do que estava sendo dito. E aí a segunda vez eu lia com mais calma. Então, sim, pra avançar pro próximo parágrafo eu sempre lia pelo menos 2 vezes o parágrafo anterior, assim, de cima a baixo. Ler em voz alta ajuda também. Às vezes quando tá muito difícil você lê em voz alta e a coisa começa a ganhar um sentido. O que nos leva à nossa citação. Viver é muito perigoso. Querer o bem com demais força, de incerto jeito, pode já estar sendo se querendo o mal, por principiar. Esses homens todos puxavam o mundo para si, para o consertar consertado, mas cada um só vê e entende as coisas de um seu modo. Eu peguei uma passagem sussa. Bem sussa, na real. E, né, viver é muito perigoso. É um livro de resistência por tudo que ele diz, por toda a essência humana que é captada nele. Mas também é um livro de resistência porque pode ser que você leve tanto dano lendo que quando você terminar, sei lá, o mundo seja um lugar melhor. Vai saber. Vamos rapidinho às nossas sugestões bônus. Tentando montar essa lista, eu acabei montando uma lista extra de livros que não entraram. Foi difícil. Eu vou só dizer o título e o autor, para o vídeo não ficar maior. Mas eu realmente acho que cada um desses livros que eu vou falar tem alguma coisa interessante a oferecer neste momento, embora eles sejam muito diferentes entre si. Então vamos lá. Ensaio sobre a cegueira, do Saramago. O Xará, da Jhumpa Lahiri. Mayombe, do Pepe Tela. A Idade dos Milagres, da Karen Thompson Walker. A Série Napolitana, da Helena Ferrante. Aquele da Amiga Genial. A Arte de Pedir, da Amanda Palmer. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Teatro Decomposto, ou O Homem Lixo, do Matei Wisniewski. Aliás, tudo do Matei Wisniewski. É peça, né? Mas, e falando em peça, A Vida de Galileu, do Brecht. Essa foi a minha lista extra. Tem mais dois. Tem mais 2 sugestões que são da minha mãe, de livros que eu não li, mas que foram livros que eu dei pra ela. Então eu vou colocar aqui com orgulho. Ela disse que tem tudo a ver. Enfim. Que é As Memórias do Livro, da Geraldine Brooks, e As Mulheres do Castelo, Jessica Shattuck. É isso. E assim nós encerramos as listas de resistência de novembro. Semana que vem a gente volta à programação normal. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continuo aceitando sugestões diversas. Vamos seguindo juntos. Um beijo e até semana que vem.